A alegria é uma brincadeira fujona, sabe? Algo que nos acostumamos a encontrar e a perder o tempo todo. E existem tantas alegrias. A alegria, para mim, é fazer e ver a leitura girar como uma dança. Eu sou o Tio Helder e hoje nós vamos falar sobre André Neves. Oi, sejam bem-vindos ao Confabulando com o Tio Helder, um espaço onde a gente ouve histórias, confabula, debate e acompanha dicas de livros. O canal ainda está em seus primeiros passos, é novinho, recente, esse é o nosso terceiro vídeo e hoje nós estamos iniciando um novo quadro por aqui, que se chama Dica de Quinta. Será um quadro quinzenal, onde nós teremos algumas reflexões, alguns comentários e algumas dicas de livros e leituras. Hoje, para iniciar, eu acho que eu não tinha como iniciar de outra maneira que não fosse falando sobre o meu autor favorito, que se chama André Neves. Eu tive muita dificuldade, confesso, em uma pilha gigantesca de livros, escolher apenas 5 para trazer para vocês hoje. Mas são 5 que eu considero essenciais para você ter no seu acervo, para ter na biblioteca da escola, para ler com as crianças, para ler sozinho, para ler para viver. Porque as obras do André, elas nos tocam profundamente. Vale ressaltar também que qualquer tipo de lista ou qualquer sugestão que a gente faça para outra pessoa parte da questão do gosto pessoal. Não tem como. Então, essas obras foram selecionadas de acordo com o que elas representam para mim. Vai de acordo com a minha trajetória leitora. Eu tenho uma história com cada uma delas que é minha, mas que eu gosto de transpor, de transpassar, de passar isso para outras pessoas. Se você tiver um top 5 que seja diferente do meu, alguma sugestão diferente do André que você acha assim, não, Helder, faltou esse que é essencial, bota aí nos comentários para eu ver depois e a gente conversar um pouquinho. Eu vou falar também o porquê de algumas obras que eu considero maravilhosíssimas. A obra do André inteira é maravilhosa, mas aquelas que têm que ser lidas, mas eu vou dizer o porquê que eu não pus na minha lista no final do vídeo. Então acompanhe tudinho para você saber porque o Bax, por exemplo, não entrou na minha lista. Vamos lá? A primeira obra que eu trouxe para vocês... eu selecionei 5 obras, sendo que 4 delas o André está como escritor e ilustrador e uma ele está em parceria com um autor, e ele então é apenas o ilustrador da obra. Eu vou começar por Malvina. Em Malvina, texto e ilustrações são do André e a edição é da DCL Editora. Aqui, nessa obra, nós conhecemos uma menina muito inventiva, que cria as invenções mais loucas, assim, que eu acho sensacionais. Primeiro, o início do texto eu já acho fantástico, porque, Malvina não era fada, mas tinha nome de feiticeira. Feiticeira também não era, mas, quando queria, voava na vassoura que ela mesma inventou. Então, Malvina, ela já tinha inventado um chapéu ventilador, óculos cupido, várias coisas. E a mãe dela tinha muitas preocupações. Eu gosto muito da relação Malvina e sua mãe, porque me lembra muito, eu não sei porquê, a minha relação com a minha mãe, que não é uma relação assim muito convencional. Nós temos as nossas preocupações com a mãe de Malvina, eu tenho as minhas invenções, as minhas birutices, e mamãe também tem. Então, eu e ela somos um pouco mãe e um pouco Malvina em nossa relação. Eu acho que é por isso que eu amo tanto esse livro. E aí, a mãe de Malvina se preocupa. Se preocupa em não pisar nas formigas, se preocupa em sempre ler, tem o cuidado de sempre ler debaixo de um guarda-chuva, e se preocupa com o que os vizinhos vão pensar com as preocupações dela. Vê se pode. Então, Malvina resolve fazer uma máquina de despreocupação para a mãe. Só que aí, quando ela cria essa máquina para a mãe nunca mais se preocupar com nada, acontece algo inesperado com Malvina. As suas ideias somem. E aí? Eu acho fantástico. Eu não vou contar para vocês o que acontece, para todo mundo ir atrás do livro. Eu acho fantástico. O André, ele tem não sei se seria um tato, não sei, uma sensibilidade, uma coisa tão incrível em relacionar o texto, que é de uma poesia maravilhosa, com as ilustrações, que é impossível não se encantar. Malvina foi um dos primeiros livros do André que eu comprei. Então acho que é por isso que eu tenho tanto carinho por ele. A minha edição, não sei se dá pra ver, mas já tá bem surradinha, tá? Foi muito emprestada, muito usada nas escolas por onde eu passei. E ainda é. Eu tenho um carinho muito grande. Então, dica 1, Malvina. A segunda dica é um livro que se chama Entre Nuvens. Aqui, André também é autor, escritor e ilustrador. E a edição do livro
Belíssima, é da Brink Book. Neste livro, nós conhecemos uma menina que adorava admirar o céu. Eu digo assim, eu acho que essa é a minha personagem, não sei. Eu me relaciono muito com essa menina. Ela vive os pequenos prazeres da vida. Eu lembro que na resenha que eu fiz lá no meu blog, aliás, se você não conhece meu blog, tem um endereço lá embaixo, onde tem resenhas, alguns devaneios, dê uma conferida lá. Eu falo que ela é uma pequena Amélie Poulain, porque ela vive os pequenos prazeres, como observar o céu, perseguir os seus sonhos, sabe? Eu acho fantástico. Nesse livro também tem a minha ilustração favorita da vida, do André, que é esta, a menina com a máscara de pássaro, que eu acho deslumbrante. E aqui essa menina, ela admirava o céu, queria mudar para lá, para o céu. Então, um dia, ela sobe um morro, o morro mais alto da cidade. E lá naquele morro tem uma casa, a casa onde mora um menino. A menina, quando chegou lá, ela nem pediu licença. Eu vou ler um trechinho para vocês, ó. Foi logo entrando, ou melhor, subindo no telhado. Claro, o menino levou um susto. O que ela queria subindo em telhados? Pegar uma nuvem, disse ela. Para mim, é o que há de mais belo no mundo. Naquele instante, o menino só achava que a coisa mais bela do mundo era o sorriso da menina. E para vê-la sorrir sempre, ele costurou alguns lençóis para lhe dar de presente. Eu acho isso a coisa mais linda. E aí, essa menina vai tentando alcançar o céu, até que chega um momento que ela consegue realizar o desejo dela. E aí, é incrível porque ela transcende, ela se torna uma coisa para os outros. Ela alcança o seu sonho, realiza o seu sonho, mas ao final, ela também traz luz e cor para a vida de todas as pessoas. Eu acho a coisa mais linda. Para mim, o André traz luz e cor para a vida da gente com as suas obras. Que eu, se falar muito, vocês vão ver que a voz falha, porque dá uma vontade de chorar, porque eu fico lembrando das conversas que eu já tive sobre esses livros, as pessoas que passaram na minha vida. Esse vídeo eu queria até dedicar para minhas amigas Janaína e Roberta. Ano passado nós fizemos um trabalho todo baseado na obra de André Neves, e a gente passava horas conversando sobre os livros na escola, e depois ia para casa. E a gente ficava conversando por mensagem, falando como que cada obra tinha tocado a gente. E é incrível quando você conversa com outras pessoas, porque você vê outras leituras, né? Para além da sua, para além da obra. Então a leitura que eu faço muitas vezes é diferente da que vocês aí vão fazer. Então isso é lindo, eu acho lindo. E ele tem esse poder, o texto do André tem um poder de tocar a gente assim de uma maneira espetacular, gente. Se você ainda não conhece, eu acho impossível, mas se você ainda não conhece, aproveita essa lista aqui de 5 essenciais e vai atrás, por favor. O terceiro livro que eu trouxe é um livro incrível, vocês vão ver. A gente é suspeito, né? Aquilo que eu falei, vai muito do gosto da gente. É claro que eu ia apresentar aqui livros que eu acho que me tocam muito, mas esse aqui, vocês vão entender o porquê. Ele se chama... A capa dele já é um impacto que não tem como não marcar. Todo mundo consegue relacionar. Uma coisa marcante na obra do André é essa. Se você tiver obras, se você vê as obras lá dele do começo, do passado, você consegue ver como, por exemplo aqui, o Capitão e a Sereia, como que o traço dele foi mudando, foi se desenvolvendo. E é uma coisa tão característica porque é de imediato. Você olha e você fala, esse desenho, essa ilustração, esse texto é do André Neves, porque é uma coisa tão própria dele que a gente não tem como não relacionar. É demais. O terceiro livro, se chama Nuno e as Coisas Incríveis. Aqui, André também é autor, escritor e ilustrador. A edição belíssima, vocês estão vendo, ela é enorme, é da Jujuba. Esse livro, não sei se dá pra ver, tem umas folhas aqui dentro. Eu não consigo ler, não sei se eu vou conseguir ler um trecho dele em voz alta, senão eu vou começar a chorar, porque ano passado, na última semana de aula, eu fiz a leitura dele. Eu tinha um clube de leitura no recreio da escola onde eu era coordenador pedagógico, e ao final, teve uma criança que me acompanhou o ano inteiro, o Gui. Ele ficou comigo em todas as leituras. Ele tinha que sentar no meu colo, porque ele falava que era o lugar dele, e ele estava em todos os dias. E na última semana, a gente foi ler Nuno e as Coisas Incríveis, e ao final eu pedi para eles fazerem alguns desenhos. A gente estava só
matando o tempo mesmo depois da leitura, que a gente sempre dialogava depois da leitura, e eu deixei livre. Como era a última semana, eu deixei livre. Quem quisesse desenhar, quem quisesse conversar, quem quisesse brincar. E aí algumas crianças foram desenhar algumas coisas que eles consideravam incríveis e eu morri, porque ele fez um desenho, a coisa incrível para ele era eu dentro da escola, com o coração na garganta e o livro Nuno na mão. Então eu não aguento, eu guardo isso aqui dentro e toda vez me dá vontade de chorar quando eu vejo, mas enfim. Em Nuno e as Coisas Incríveis, nós conhecemos o Nuno, né? Ele gosta muito de desenhar. Ó, no papel branco, Nuno desenhava coisas incríveis. Em papéis coloridos, a sua fantasia se equilibrava de forma mais solta. E aí, nessa obra, a gente passa a conhecer o Nuno. Eu acho, não sei se é uma impressão minha, mas parece que é muito o processo criativo do artista, né? Não sei se nós podemos dizer que seria sobre o André, isso aqui, talvez, hein, André? Mas a gente consegue se relacionar muito também, porque está falando de processos de aprendizado, processos de crescimento. E um dia, Nuno, olha só que frase linda, na melodia do destino, Nuno conheceu Nina. Nina adorava as palavras. Com elas, a menina misturava os pensamentos em um caderno com anotações incríveis. E aí a gente acompanha um pouco essa relação entre Nuno e Nina. Só que um dia, o Nuno mostra um desenho para ela. Ele fez um desenho para ela, mostra para ela, só que Nina vira para ele e fala: nossa, mas isso aí é um rabisco, né? Tá pensando o quê? E o incrível acontece, que ao invés de Nuno se deixar levar, rasgar todos os seus desenhos, se perder ali no que ela falou, deixar de desvalorizar o que ele cria, o que ele criou, o que ele criava, ele resolve fazer um mural de coisas incríveis. É incrível. Nuno também riscava poesias. E só alguns percebiam como ele libertava o que as palavras não conseguiam expressar. Eu acho isso fantástico. É uma poesia visual. Você externar seus sentimentos. Não importa o que os outros vão dizer, não importa o que os outros acham. Porque são os seus sentimentos. Quem sentiu, quem sente é você. Se os outros vão valorizar, se não vão valorizar, isso é com eles, é um problema deles. E eu acho isso a coisa mais incrível. Eu tenho, como eu disse antes, todos os livros me são muito queridos aqui. Especialmente esses que eu tive uma história para além da história. Que eles foram compartilhados com outras pessoas, que eu olho para a carinha do Nuno aqui, tão aflito. E eu me lembro de como eu me senti naquela última semana de aula, depois de chorar litros, porque eu sou desse tipo. E eu tô aqui quase chorando, se eu me prolongar muito, eu choro também. Porque a literatura, eu falo que a boa literatura, ela tem esse poder, né? Ela marca, ela tem que marcar a gente, ela tem que instigar, ela tem que aguçar, atiçar alguma coisa, inquietar a gente também. Porque as boas leituras, elas deixam marcas afetivas. Por isso que é tão importante nós, enquanto adultos, professores, mediadores de leitura, pais, tios, avós, a gente ter uma rotina de leitura com as crianças. Porque essas marcas ficam para a vida inteira. Eu espero que com as leituras que eu fiz com as minhas crianças, essas marcas tenham ficado. Porque em mim ficou. Então, é isso. Nuno e as Coisas Incríveis, dica número 3. Agora, gente, a dica de número 4 é um livro que o André vem como ilustrador, autor e ilustrador. O escritor é o Léo Cunha, o André é o ilustrador. A obra se chama Um Dia, um Rio, e a edição é da nossa maravilhosa editora Pulo do Gato. Este livro, Um Dia, um Rio, de Léo Cunha e André Neves, ele foi lançado, publicado um mês antes do primeiro aniversário da catástrofe que vitimou o Vale do Rio Doce. A gente tem que ressaltar que não foi um acidente, aquilo foi um crime, uma catástrofe realmente. E, divinamente, Léo Cunha escreveu um poema, essa obra. O André ilustrou de uma maneira que você, quando lê a primeira vez, não tem como você não ficar com um nó na garganta, você chorar, não tem. Esse livro é muito querido, muito mesmo, pelo impacto que ele tem.
Não só pela história por trás da história, o porquê que ele foi criado, a catástrofe do Rio Doce. A gente que é do Espírito Santo teve um impacto muito grande isso aqui, e ainda tem, porque ainda estamos sofrendo os resquícios dessa catástrofe, né? E eles escrevem brilhantemente, é uma obra essencial mesmo. E ele me é muito querido porque, além disso tudo, ano passado ele foi a primeira obra que eu compartilhei com os meus professores na escola em que eu trabalhava. Nossa primeira leitura compartilhada do ano de 2019 foi Um Dia, um Rio. E é incrível como que a vida realmente é um ciclo, né? As coisas... E dentro desse ciclo tem um processo gigantesco de amadurecimento, de reconstrução, de aprendizado, de muitas memórias afetivas, muitas marcas. Porque no ano passado eu iniciei o ano com este livro, Um Dia, um Rio, tem o André Neves, e eu encerrei o ano, que foi um ano muito difícil, com a próxima dica, a dica de número 5. Então, quando eu digo que o André, a obra do André, ela é muito marcante para mim, porque ao longo desse meu percurso profissional, desse meu percurso de professor, mediador de leitura, apaixonado por literatura, ele esteve presente em todos os momentos. Então, eu fico meio assim, babão mesmo, porque eu sou fã demais. Eu queria ler um trecho que pra mim é o que mais pega aqui em Um Dia, um Rio. Em Um Dia, um Rio, o Rio Doce é representado na figura de um menino. Então, eu era a melodia, aqui o rio, olhando a máquina gigantesca. Hoje, sou silêncio. Gente, isso aqui é a primeira vez que você vê, dá um nó, sabe? Que é impossível de explicar. É só lendo mesmo para ver quão incrível é uma obra e quão expressivos são os desenhos, as ilustrações, perdão. O texto do Léo te toca lá no fundo e as ilustrações do André vêm numa profusão de sentimentos, sabe? Você fica assim, no final, sem saber o que dizer, como eu estou agora. Então, dica número 4, essencial da vida, Um Dia, um Rio. Trabalho lindo do pessoal da Pulo do Gato, que eu amo. E agora, a nossa dica de número 5. Esse vídeo tá ficando mais longo do que eu tinha imaginado. Mas no começo é assim mesmo, eu acho, né? Depois a gente começa a aprimorar um pouco as falas, eu penso. Vamos lá. Espero que vocês estejam me acompanhando até aqui. O 5º livro, eu acho que é um dos mais conhecidos do André, se chama A Caligrafia de Dona Sofia. Aqui André é autor, escritor e ilustrador. A edição é da Paulinas. Neste livro nós conhecemos a Dona Sofia. Ela é uma professora aposentada. Na casa dela, é apaixonada por poesia. E na casa dela, ela decorou a sua casa inteira com poemas pela parede. Então, ao longo do livro, a gente tem o texto do livro aqui, ó. Só que todas as páginas são cobertas de poemas que Dona Sofia ama. Só que um dia a casa dela não tem mais lugar nas paredes para escrever poemas. E ela resolve fazer bilhetinhos, fazer cartas para o pessoal da cidade. Cartas com poesia para o pessoal da cidade. Tem um carteiro, seu Ananias, que entrega essas cartas. E um dia ele percebe que como tinha virado uma comunidade ali, uma comunidade poética, vamos dizer assim, todo mundo apaixonado por poesia. E a Dona Sofia foi uma grande incentivadora, um ponto, vamos dizer assim, essencial para a descoberta do amor poético, para abrir esse apetite poético do pessoal, da população da cidade. O livro é incrível. Eu sou apaixonado, eu me relaciono muito com Dona Sofia. Como eu disse, esse livro, ano passado, quando eu terminei, né, no último conselho de classe, foi a nossa última leitura, que eu falei Dona Sofia, eu já estava quase chorando para variar, e eu falei que, para mim, Dona Sofia, ela é uma filosofia de vida. Gostaria muito de ser como a Dona Sofia na vida dos meus professores, quando eu estava como coordenador, na vida das minhas crianças, que passam aqui pelo espaço de leitura, que passam pela minha vida, que passam pelas escolas. É muito incrível a gente ver o poder do aprendizado, do conhecimento. Dona Sofia, uma professora aposentada, se dispõe
a ofertar poesia para as pessoas, a ensinar o seu Ananias a melhorar a sua letra, a sua caligrafia, que ele gostaria muito que a caligrafia dele fosse igual a dela. O livro é de uma beleza que a gente pensa assim, nossa, tem como isso ficar melhor? Gente, do meu ponto de vista, é a perfeição. Sabe? É o ápice do sentimento, especialmente com quem se relaciona tão pessoalmente, né? Porque eu me vejo muito na Dona Sofia. Eu gostaria muito de ser exatamente como ela, mas do meu jeitinho. E aí, ultimamente, nas conversas que eu tenho visto do André, que ele é o André, além de tudo isso, de ter uma obra excepcional, fantástica, ele é uma pessoa muito acessível. Então, eu tinha visto um dia no Instagram dele uma imagem, assim, da Dona Sofia, uma ilustração da Dona Sofia, e ele responde a gente. É incrível quando a gente manda mensagem para ele. E aí, ele disse, nas inquietações dele, rememorando a obra, analisando o que ele poderia ter feito, que naquela época ele não tinha, não sei se seria a palavra certa, maturidade, mas ele não tinha evoluído enquanto artista. O percurso inteiro que ele passou em sua vida, está passando, desde o lançamento deste livro até hoje, ele sentiu uma inquietação para, vamos dizer, reformular Dona Sofia. Então ele está preparando uma nova história, uma nova versão da caligrafia de Dona Sofia. Pelo que eu entendi, o livro será maior, terão muito mais poemas. Tinha uma questão de direitos autorais também, de utilização de poemas que ele não tinha conseguido. Então nós teremos uma outra versão da caligrafia de Dona Sofia. Eu tô morrendo já para ver como que é. Pela ilustração que eu vi, tá divina, mais ainda do que ela já é, porque olha a carinha dela aqui, maravilhosa. E é isso, gente. As minhas 5 dicas, 5 sugestões de livros essenciais. Agora eu vou dizer o porquê que eu não coloquei O Bax na lista. O Bax é um livro muito querido, é um livro que eu amo, só que eu sempre, quando busco fazer alguma sugestão assim, eu penso no que não está tão ao alcance de todos. Igual o Bax, ele faz parte do acervo de todas as escolas. Então, eu acredito que muita gente, o público aqui, as pessoas que me conhecem, que são, em sua grande maioria, professores e mediadores de leitura, todo mundo já teve acesso. Então, além disso, ele é essencial. A obra inteira do André, se você quiser uma coisa certeira, a obra do André é fato. É só você adquirir a obra do André que você terá livros de todos os tipos, livros que valorizam a cultura popular, livros que te fazem refletir, que fazem chorar, que fazem rir, que te deixam mais leve. Só que eu quis trazer algo que não está tão acessível. O Bax você consegue encontrar em toda a sala de leitura, em todas as bibliotecas. E isso é fantástico também. Assim como Entre Nuvens, que eu apresentei aqui. As minhas 5 sugestões de essenciais são aqueles para além do que a gente já tem contato diariamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelo vídeo ter ficado muito longo, mas eu acredito que todo mundo é assim, né? Quando vai falar sobre uma coisa que é apaixonado, no caso aqui a obra do André, a gente se estende um pouquinho. Eu espero que vocês tenham acompanhado até aqui, nesse final. Me digam depois o que vocês acharam. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar dessas dicas, quem é apaixonado por literatura, quem ainda não conhece o André, será que alguém não conhece? Então compartilha com essa pessoa, apresenta esse autor tão incrível. E é isso, deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho para receber todos os vídeos, todas as notificações. Esse quadro, Dica de Quinta, será quinzenal, então daqui a 15 dias eu volto com uma outra proposta de dicas de livros. Você gostaria de ver o quê? Me diz aí. Tchau, tchau. Até a próxima.